as empresas, não vou defender nenhum lado nem outro, mas eu tenho que polemizar. As empresas já têm uma carga tributária gigantesca, Sim. né? Tudo sempre recai sobre a empresa, né? No Brasil, por exemplo, né? Inclusive é um dos poucos países do mundo que tem a legislação trabalhista e os encargos que as empresas têm. Sim. O senhor falou para as empresas, além disso, também terem médicos especialistas ou ajudar os funcionários a acessarem os especialistas para entrarem no INSS. Isso é mais um custo para as empresas. Então, mas é um custo preventivo, porque o trabalhador vai entrar na justiça. Ele vai buscar os salários que ele não recebeu. Porque anteriormente, antes dessa jurisprudência, desse entendimento dos juízes, era assim, ele ficava entre o INSS e empresa. Não tinha nenhum respaldo financeiro de ninguém, se vira. A empresa chegava para o cara e falou assim, olha, você está doente? Tudo bem, vai procurar seus direitos, entra na justiça. Ele entra, mas até ter uma decisão que vá conseguir trazer valores para ele, pode demorar 3 meses, 5 anos, 10 anos. Eu tenho um processo de 10 anos acontecendo ainda. Né? Então, é muito complicado. Ele já está debilitado. Se a empresa entende que ele não tem condições, aí você falou uma coisa muito certa, que poucas pessoas param para entender, que a incapacidade é para atividade habitual, aquela que você está normalmente fazendo. Mas a empresa vê que ele não está apto para aquela atividade habitual. Tenta colocar ele nem for para entregar carta, nem para ele fazer alguma coisa dentro da empresa. Vai justificar o que ele vai pagar. Aí ajuda, e é por isso que eu falo, é uma questão que às vezes nem custa muito para a empresa. Ajuda ele a entrar no INSS, quando o processo com o INSS, que ele vai, primeiro, o cara vai gostar da empresa. Eu já tive muito tempo de empresa, você vai conversar com um cara e fala assim, eu não tenho coragem de entrar com um processo contra a empresa. Ele sai perdendo e não tem coragem. Por quê? Porque ele reconhece que a empresa foi muito boa para ele durante um período grande. Então não teria por que fazer aquilo naquele momento. Então quanto mais a empresa, por mais que gere gastos, é menor esse passivo do que um passivo trabalhista. Porque quando entra com o passivo trabalhista, ele não vai só em cima daquilo. Ele vai conversar com o advogado vai começar a fazer várias perguntas. Você recebe isso, você recebe aquilo, e aquilo outro. E vai fazendo e vai vendo que ele tem um monte de trabalho, de coisas, de direitos que ele efetivamente não recebe. Ainda mais hoje, depois do sindicato, né, perder a força, muitas empresas nem sequer cumprem convenção coletiva. E aí ele começa a vasculhar, o passivo fica muito maior. Então, além de receber os salários, vai receber o plano de saúde que ele não estava recebendo, o vale-refeição, o bolo vai ser muito maior. Então, você gastar um valor... E vou ser sincero, tem muitos assistentes técnicos que não são caríssimos. Claro que depende muito da patologia qual é. Mas é interessante você ter, porque você vai fazer um laudo, o médico do trabalho da empresa também vai fazer um outro laudo falando que ele não está apto, e aí para entrar com o processo, como bem falado por você, tem que ter tudo. E esse tudo já começa na parte administrativa. Quando eu vou ingressar num processo administrativo contra o INSS, e as pessoas não param para analisar isso, ficam até bravos com os advogados, porque eles demoram muito para fazer, às vezes, o processo, e não é que demora muito, é que nós temos um esqueleto a fazer para o servidor entender, mostrar todos os documentos, não faltar nenhum documento, porque se eu colocar no INSS uma documentação e ele me traz outra depois, primeiro, ele vai perder financeiramente. Porque a DER, depois de 2019, né, depois de 2019, da emenda 103, a DER pode ser alterada. A DER é a data da entrada do requerimento. Quando eu entro com o requerimento, o valor financeiro, o ganho financeiro vai desde a DER, da entrada do requerimento. Se eu coloco alguma coisa nova num processo judicial, ele muda para essa data. Então eu posso perder 2 anos, 3 anos de valores ali. Vai prejudicar o cliente. Então quando a gente tem que explicar para o cliente que eu tenho que ter todos os documentos possíveis e imaginários, aí eu muitas vezes eu falo assim para o cliente, traz tudo. Ele traz sacolas de exame. E aí eu ponho em ordem cronogrâmica, né, a ordem cronogrâmica para mostrar para o INSS que há um histórico da doença e não só isso. Cronologicamente tem datas, né? Isso, tem datas e não só isso, que está piorando, ou não, ou estabilizou, ou como ele está indo. Então tudo isso tem que ser avaliado e colocado na hora. Como eu falei, várias vezes eu ligo para o médico da pessoa e falo, olha, eu preciso de um laudo assim, porque o perito do INSS ele não é especialista, ele vai olhar e vai falar assim, e
e aqui não tem o que realmente é. Muitas vezes nem sabe ler um exame ou ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu peço tudo, né? E a maioria dos especialistas pede tudo, porque se na via administrativa der errado, e é o que normalmente acontece, quando você vai para o judiciário, o médico vai ter já o laudo. Lá tem os exames e vai ter uma nova perícia no judiciário. Tendo a nova perícia no judiciário, pode ser totalmente alterada, porque não é o mesmo médico que faz isso.